Ouvinte espectador gregário, novo programa e um novo convidado. Dessa vez, e aí vou brincar aqui com o Momento Jô Soares, o coautor do livro Você Aguenta Ser Feliz, o psiquiatra Arthur Guerra, que fez junto com o admirável publicitário, homem da comunicação, acho que mais do que publicitário, Nizam Guanais, que era uma pessoa que não cuidava tanto da sua saúde e de uns anos para cá passou a respeitar a sua saúde, além do seu talento, a sua vontade de trabalhar e conectar ideias e pessoas. Uh, e eu imagino, Arthur, que você teve um papel, até porque vocês escreveram um livro juntos. Olha, foi um desafio. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, muito bacana. Álvaro, uma honra fazer parte do programa famoso de vocês, né? Gregário, é uma honra para qualquer ciclista, ou qualquer atleta, ou médico, então, é muito honroso. Escrever um livro não é uma tarefa fácil, mas escrever um livro a quatro mãos é mais difícil, sendo que duas dessas mãos é de um paciente, não é nem um ex-paciente, é um paciente meu. Nós temos uma relação, Nizam e eu, de 13 anos aproximadamente. Existe uma muralha da China entre eu e ele. Eu sou médico, ele continua, eu continuo como médico, ele como paciente. Foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana, mas o livro reflete 100% o esforço, a dedicação, a disciplina que o Nizam teve esse tempo todo. Então, para mim, é muito orgulhoso, com muito orgulho também, falar um pouco sobre esse livro, que tem o título Você Aguenta Ser Feliz? Uma coisa bem bacana. Qual é a mensagem principal do livro? Por que fazer o livro e por que você aguenta ser feliz? Não é a pauta principal, mas eu acho que a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. Claro, a mensagem principal é de que você tem que cuidar da sua saúde. Número dois, não há saúde física se não houver saúde mental. As duas andam de braços dados, né? Para você cuidar da sua saúde mental, é importante que você tenha disciplina em alguns pontos: alimentação, sono. Você tem que olhar para o seu peso, você tem que ter amigos, fazer exercícios. Você pode ter algum traço de espiritualidade, um objetivo na sua vida, alguma coisa que você possa fazer de forma regular, respeitando mais a sua vida. O que o livro traz? Traz a transformação de uma pessoa, o Nizam, um pouco sedentário, digamos assim, num atleta excelente. Ele fez em um ano 3 maratonas, ele fez uma prova de triatlon, um teatro olímpico na USP, foi bem interessante. E ele diminuiu o seu peso, que estava lá na casa dos 125 quilos, para hoje ele está com 88 quilos, 80, 89, 87 quilos, exatamente no dia de hoje. Agora, Arthur, você também é atleta, você é triatleta, né? E ciclista. Eu, eu tenho 5 Ironman full, né, completos, desde aí de você nadar 3,8, pedalar 180 e correr 42. Eu tenho 16 maratonas. Quando você tem maratonas e irons, você perde um pouco a conta de quantos meio irons e meias maratonas você tem, porque o meio iron, meia maratona, ela faz parte do treino para você fazer isso, né? Uhum. 4 vezes eu fui para o campeonato mundial da minha categoria no 70,3 no meio iron, desafios muito bacanas. Eu adoro esporte, eu não gostava tanto, comecei a gostar, entrei num clube chamado Clube Pinheiros de São Paulo, uma série de amigos que me levavam junto e pronto. De repente você entra, Álvaro, como se fosse numa espiral, sabe? Você está fazendo as provas e se dá bem. E eu percebi, Álvaro, que comigo, Arthur, médico, psiquiatra, né? Lidando com problemas graves aí, de suicídio, depressão, álcool e drogas, o esporte me fez muito bem. O esporte me dava uma certa calma, o esporte deixava eu focado, o esporte deixava eu mais flexível para algumas coisas. Antes eu era um pouco mais exigente,
O esporte, ele obriga a gente a entender o que é perder, o que é você tentar fazer o seu melhor e não conseguir. Uhum. O ciclismo obriga a gente a entender, Álvaro, o que é uma queda. Eu faço parte daquele grupo de ciclistas, os que já caíram, os que vão cair. Eu já caí várias vezes, né? Então faz parte, né? E aí tem a amizade, aí tem o apoio, a solidariedade que um ciclista tem com o outro. E como é gostoso você chegar no final de uma prova e se superar às vezes você chega na frente de um amigo, chega atrás do outro amigo, tanto faz, mas é bacana você poder comemorar isso depois de uma forma saudável. Então, para mim, esporte é a base de uma saúde mental bacana. Não, e eu imagino que a sua profissão como psiquiatra, você ajuda os seus pacientes, mas em situações constantemente muito difíceis. É quase como quem trabalha como intensivista numa UTI, então você está sendo sempre convivendo com condições críticas, você precisa manter a sua saúde mental. Existem técnicas e processos, mas eu imagino que o esporte tem um elemento adicional de saúde mental para quem pratica a psicologia ou a psiquiatria, né? Exatamente, Álvaro. Não é milagroso, não é que o esporte resolve tudo, não é isso, né? Mas o esporte ajuda na manutenção da sua saúde mental. O esporte, ele dá essa disciplina, ele dá um grupo de amigos, ele dá você ter uma meta, e atrás dessa meta se preparar para isso e poder conviver com outras coisas que você tem na vida, famílias, né? Ou família, Uhum. amigos, o trabalho, né, os seus projetos pessoais, os seus sonhos. O esporte, eu acho que na minha vida entrou de uma forma assim muito saudável. Eu devo isso, acho que é bom deixar claro, especialmente aos meus técnicos, sabe? Eu comecei Hum. com um técnico muito bacana, era meu personal, correu comigo algumas provas, tal, 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 chama Ricardo Cardoso. Hoje é o personal da minha esposa, né? Hum. Que também fez meio Iron e maratonas. Nós dois somos majors, temos aquelas 6 maratonas mais importantes Maratonas. do mundo, aí aquelas, né? Então é bacana. Tive uma professora muito bacana de corrida que me ajudou muito, chamada Eliana Reiner, do Clube Pinheiros. Ela me deu um norte bacana e me deu uma base, né, para que eu pudesse ir depois para o triatlon com o meu mestre, o meu guru, o meu ídolo, chamado Rodrigo Tadei, que eu acho que, para mim, é um cara muito bacana como técnico. Ele é o dono da Limiar, né? Sim. Eu não tenho falado muito com ele ultimamente, ele nem fica bravo comigo, mas esse cara me influenciou de forma bastante positiva. Álvaro, sem muita frescura, se eu chegasse para ele e falasse assim: Rodrigo, acho que eu estou meio cansado, não vou fazer a prova. Ele fala: então você não faz a prova. Sabe, sem muita. Um dia eu me lembro numa prova, me lembro duas situações curtinhas que eu quero falar. Uma, eu fui fazer um Ironman em Florianópolis, e na saída, às 6h40, 6h45, você está com um pouco de estresse, assim, um mal-estar gástrico, uma náusea, sabe? Você está com medo, porque a prova começa às 7. Eu encontrei o Rodrigo, já com roupa de borracha, tudo. Falei: Rodrigo, estou com mal-estar, não sei o que que é, parece um medo. Ele falou: não é você só, está todo mundo daqui com o mesmo jeito, você entendeu? Graças a Deus, eu entendi, né? Relaxa. E em 2012, acho que foi 2012, eu fui fazer, também estava no outro Iron, lá em Florianópolis, e na hora que eu entreguei a bicicleta, quer dizer, você nada, você faz a bicicleta, você entrega a bicicleta, tira a sapatilha, coloca o tênis, o bonezinho e vai correr, né? Na hora que eu Uhum. fui correr, o meu Garmin era um antigo, Álvaro, na hora que eu dei um clique, a tela apagou. Hum. Eu falei: mas como? E o Rodrigo me ensinou a correr só olhando o batimento cardíaco, sabe? Eu tinha Sim, para ter o 69 anos, pacing. então, para mim, era aquilo assim, eu treinei o tempo todo só em cima disso. Aí eu fiquei desesperado, eu apertava, eu falava: mas não é possível, não sei mais o que, tal, tal. E na saída, fica todo mundo torcendo: vai lá, Arthur, vai lá, Arthurzão, vamos nessa, não sei mais o que, tal, tal, tal. E eu perguntei para um, perguntei para outro, falei: como é que faz aquilo? Ele falou: não sei. Então,
Mais na frente, a mais ou menos uns 100 metros, já depois da saída, Álvaro, eu encontro o Rodrigo. Graças a Deus! Meu Deus, como eu Hum. tenho sorte! Encontrei o meu técnico aqui. Rodrigo, quase chorando. Meu Garmin não funciona. Ele falou, e? Eu falei, não, não funciona, você está brincando comigo. Eu não É. sei correr sem os batimentos cardíacos. Ele falou, é maratonista, quer fazer Ironman? É isso que é Ironman, você entendeu? Vai correr 42 sem olhar nada de batimento, sem olhar relógio nenhum. Olha, eu fui, sabia? Mas esse empurrão que esse Rodrigo deu, né? Assim, é muito bacana, palavras curtas, direto, objetivo, com certo carinho, respeito, vai embora. E eu fui embora. E acabei, né? E, Depois de um tempo acaba assim. Arthur, tem acho que outros programas que eu já estou anotando para te convidar aqui, mas esse a gente vai falar sobre ambição e medo. E eu queria abrir com duas citações. Um de um documentário muito legal que tem na HBO, chamado 100 Pés, que foi um surfista americano, foi o primeiro a pegar a praia de Nazaré, em Portugal, das ondas gigantes, e mostrar que ela era surfável. E eu vou ler aqui a frase dele, que está no filme. O medo é algo que você escolhe. O medo é quando você não está no presente, quando escolhemos pensar no futuro ou no passado, duas coisas que não existem. Quando você está nas ondas grandes, a única coisa que existe é o agora. Garrett McNamara. Ah, a segunda reflexão é uma de outra pessoa, que é o Milor Fernandes, saudoso Milor. É fundamental aprender a conviver com medo, perder o mais cedo possível a esperança que nós nos livramos dele. Guimarães Rosa disse com sabedoria: a cada dia, a cada hora, o homem aprende uma espécie nova de medo. E a terceira coisa que eu queria trazer para a nossa conversa é o seguinte: tem um monte de cadáveres no Everest de pessoas corajosas, determinadas, mas que falharam ou não se prepararam o suficiente. E aí eu queria que você dividisse com a gente e liderasse nessa conversa ambição e medo. E o medo, o que é o medo que empodera, o que é o medo que derruba? Uma quarta menção, na volta da Espanha desse ano, a grande promessa que é o Remco Evenepoel, no dia decisivo de uma etapa, ele falhou. No começo da prova, ele não funcionava. E depois não foi tornado público, mas claramente foi um problema de saúde mental. Tem um termo que se usa no ciclismo que é o jour sans, né, quando você falha. E claramente essa foi uma situação recente onde foi o medo destruiu ele. E é engraçado porque quando ele deixou de ser um concorrente para o pódio, ele cresceu e passou a ter dias maravilhosos. Com contexto, a equipe, ele não era mais uma ameaça na geral, porque ele perdeu 30 minutos naquele dia, o que para uma grande volta é uma eternidade. Como lidar com o medo? Como o medo que empodera, como o que você referendou do Tadei, que você tinha um medo de não ter a referência, e alguém te disse, vai e confia em você. Que pergunta bacana, hein? Bom, eu trabalho há 45 anos, Álvaro, com doença mental. O exemplo maior de doença mental é a loucura, né? Onde tem um indivíduo que de repente está conversando com a televisão, está ouvindo vozes, ou acha que é Jesus Cristo, né? Ele tá numa outra sintonia. Eu Uhum. trabalho nesse cenário, especialmente no consultório e em hospitais, né? Onde eu sou professor e lido com os pacientes. Essas pessoas gravemente adoecidas, elas recebem um nome de pacientes psiquiátricos, né, e precisam de tratamento específico em relação a isso. Nesses anos de triatlon, mais de triatlon, mas também de maratonas e de ciclismo também, eu vi pessoas que não estavam internadas em hospitais psiquiátricos, não estavam tomando remédios, mas tinham um comportamento quase como se fosse de loucos. Não são Hum. loucos, mas era às vezes uma falta de uma avaliação mais precisa do que eles podiam
fazer, do que eles queriam fazer, de quais eram os seus limites, de forma assim muito forte, muito evidente. Todo mundo que estava em volta falando: "Não, calma, calma". Eu vi na minha vida gente que não não fez os treinos, fazia lá uma prova de 10, de 15, tem uma meia maratona um dia, de repente saiu para fazer uma maratona. Dá para fazer? Dá para fazer, mas paga um preço alto. Álvaro, eu vou contar a minha história em 3 níveis aí, desses preços. 2014, Ironman de Fortaleza. Foi a única vez que teve Ironman em Fortaleza lá, porque a prova é tão difícil, é tão complicada, que é tão desgastante, é tão úmido, muita gente desmaia, teve gente que morreu. Eu nado mal, sempre nadei mal. Quando você usa roupa de borracha, de neoprene, você sabe que você não vai morrer. Né, se você não vai afundar, ponto, né. Bom, Uhum. no dia da prova, né, eles medem a temperatura e a água estava quente, então não pode usar roupa de borracha. Naquela época, o Sim. primeiro Iron que teve lá, não tinha, como nós temos hoje, umas boias que ficam acompanhando você e tal, tal. O que que o pessoal fez? Colocou uma escuna a 2 quilômetros da praia, bem alto, e falou assim: "Olha, vocês aí, hã, vão até a escuna, fazem a volta e chegam aqui". Mas como assim? "É, pode ir, a escuna é lá, tá vendo, né". Pra quem não sabe, tem gente, Álvaro, que sabe nadar bem e vai andar os 2 quilômetros e volta feliz da vida, com um mar maravilhoso, etc, tal. Eu nunca tinha nadado na minha vida em alto mar, com umas ondas, não são ondas de Nazaré, enfim, mas são ondas de mais ou menos uns 2 metros de altura, onde você sobe na onda, aí você vê a escuna. A onda desce, você não vê a escuna na frente mais, você perde Uhum. a visão. Aí você espera outra onda para você ver. E o mar leva você, com uma correnteza, para coisas onde você Sim. não tem controle. Para quem nada bem, aquilo é uma delícia. Bom, eu fui lá, fiz, né? Fiz a voltinha, já estava na fase final aqui, onde passa o que eles chamam de vassourinha. É um barco que vem barrendo e vem pegando quem não vai conseguir ficar No dentro do tempo. corte. No corte. O barco já estava cheio, o barco chegou perto de mim. "E aí, campeão, já deu, né?" Eu falei: "Deu o quê?" "Você não vai conseguir chegar, campeão. Me dá a mão aqui, vai." Eu quase que dei a mão, eu levantei a mão assim para dar, falei: "Quer saber? Eu vou tentar ir até o final." Aí uma moça que tinha ficado falou: "Cuidado, você pode morrer, hein." Na hora, Álvaro, você não pensa muito, porque se você pensar muito, você vai morrer. Eu fui. Bom, Uhum. em resumo, eu consegui chegar lá, em cima da hora, não fui cortado, não sei mais o que, tal, tal. Mas depois, à noite eu não conseguia dormir bem. Depois de ter acabado o Iron, tudo, eu falei: "Mas será que eu fiz bem?" Uhum. Porque, assim, me ofereceram a chance de eu sair com vida daquele mar, que eu não sei nadar, eu não sei, eu nado mal, né. Mas, o que que faz um cara, olha, eu sou médico, eu sou professor, sou não sei mais o quê, eu devia ter aceitado. Trabalha com saúde Foi no mental. limite. Eu trabalho com saúde mental. Tem um ditado que é assim, Álvaro, o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém, ponto, é a única. Hum. Eu dando um exemplo de uma pessoa, com falta de saúde mental, né. Hã. Assim, segundo exemplo, rapidinho aqui. Mundial 70.3, Nice. Nice é uma cidade maravilhosa, mas eu vou te falar, você já pedalou em Nice, Álvaro, alguma vez? Já tive esse Vo prazer. já? Nossa senhora, é uma subida, eu não sei E quantos sim, graus, você sobe, 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 aí você sobe mais, 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 mais. Aí os tais o dos que eu Alpes fiquei Marítimos. muito o que eu fiquei muito preocupado foi com a descida, né, porque na véspera, no no na prova anterior, no mundial feminino 70.3, uma coreana tinha morrido na descida, Hum. porque a descida era Uhum. íngreme, e os europeus, eles vão tangenciando,
e a gente não tem a mesma habilidade, porque a gente não tem, né? E aí você vai freando, freia, tem uma hora que dói a mão, né? Dá um pouco de Sim. cãibra. No dia da minha prova, um mexicano morreu, também na descida. Eu falei: "Caramba, meu, mas Arthur", eu fiquei pensando: "Arthur, querido Arthur, o que você quer? Fortaleza? Você está buscando o quê exatamente? Qual que é o seu desafio? Seu desafio é desafiar a morte? É isso? A troco do quê? Você tem filhos, você tem netos, mas o que que aonde que é o limite, querido Arthur?" Eu falando comigo mesmo, né, da Uhum. loucura. E aonde que é o limite entre essa ambição que você tem de tentar fazer a prova e o medo, né? São coisas que não são muito do que a gente precisa. A gente precisa de, obviamente, de treino, de disciplina e você saber quais são os seus limites. Meu último caso, vai, de contar aqui, em 2016, minha esposa, em 2015, minha esposa teve câncer de mama, e fez quimioterapia. E durante a quimioterapia, eu também estava fazendo treino para fazer a maratona de Berlim, em outubro. Acho que foi em setembro. Bom, acho que foi em setembro, daquele ano. Aliás, que teve semana passada agora, né? Álvaro, eu estava me preparando para uma prova do Mundial 70.3, outra vez, eu não tinha que fazer a maratona com ela. Mas o meu técnico, Rodrigo, disse que eu poderia fazer meia maratona. Tá bom, ela tinha feito químio, ela ia fazer a maratona toda, ela falou: "Você me acompanha até a metade?" Eu acompanho, claro. Quando a gente corre num ritmo diferente, e o ritmo dela é um pouco mais lento do que o meu, você sofre muito, porque o quadril começa a funcionar de forma diferente, joelho, né, eu fui até a metade da prova com ela, ela falou: "Ó, tá no 21, vai comigo até o 25, vai". Você vai falar o quê para sua mulher que você ama? Você vai falar o quê? Fala: "Não". Eu falei: "Ó, mas eu trouxe gel e sal Ah. pra até o 21, tá? Dia 20, no 25 eu tô indo embora, porque não é o meu treino, eu não tô preparado para isso daí, né". No 25 ela falou: "Eu nunca te pedi nada". Mentira, sabe? Me pediu um monte de coisa na vida e eu sou Como marido, bobão, como eu homem sou arteiro. latino, é impossível, impossível. Mas vai até o 30, eu te libero no 30. Você me libera no 30 mesmo? É, porque até fica mais próximo do hotel onde a gente estava no Hyatt, não sei mais o quê, tal, que era no 35, no 34. Falei: "Bom, no 30", ela falou: "30 no máximo, no 32, porque só fica faltando 10", você entendeu? E eu cheguei no 30, cheguei no 32, e aí não tinha comida mais, né, não tinha gel. Eu falei: "Você pode me Sim. dar um gel?" Ela falou: "Não, eu trouxe só para mim". Aí aí sabe quando você fica correndo e fica pegando aquilo que eles dão, você não sabe o que que é, se é pipoca, se é banana, se é mamão, um pedaço de pera, qualquer coisa, né, você quer pegar, Desespero. porque você está com fome, então desespero, desespero. No 35, chegamos no 35, no 35 ela falou: "Eu acho que eu não vou conseguir ir até o final". Eu falei: "Ó, espera um pouquinho, você fez eu vir até aqui, você fez eu vir até aqui, faltam 7 km. Você não vai até o final? Ah, vai sim. Você vai. Aí eu aumentei a voz. Quando eu aumentei a voz, Álvaro, ela fez assim, mas não fala comigo que eu choro. Assim, né, e aí o pessoal que estava em volta de mim, como falou: "Ô, você é grosso, você não está vendo que Ah, essa não menina sabia o está contexto todo. assim, e ainda passei como se fosse um cara grosseiro". Sim. Passou um cara da dessa camiseta amarela que tem, Hum. eu me lembro que o cara olhou para mim assim, fez: "Tá doido, né?". Eu pensei: Será que ele é meu paciente? Porque ele fez assim, eu sou médico", e aí bom, nós fomos até o final. Foi o melhor tempo de maratona da vida dela, né. Acabou a maratona,
ela feliz da vida, ela pulava como se fosse um carneiro, assim, sabe? Ficava Tinha acabado de pulando, tal, tal, acordar. tal. Álvaro, eu não conseguia andar. Eu vi um poste, eu abracei o poste, segurei, porque estava doendo tanto o glúteo e o quadril, sabe? E os joelhos e os pés, de você andar de forma desconectada, assim, num outro pace, feliz da vida, outra vez, né? É uma loucura, não é? Mas essa coisa da ambição, com medo, na hora você não mede, eu falei, nunca mais na minha vida eu fiz isso. Nunca mais na minha vida. Fizemos 28 anos de casados aí, feliz da vida, e aí toda vez ela lembra dessa cena aí. Eu acho que é genial essas experiências, esses causos. Para a pergunta, o que que o Arthur, psiquiatra, diria para esse Arthur paciente nessas três situações? Porque eu acho que muitos de quem estão nos ouvindo, e eu me incluo nisso, já passamos por essa situação sem noção e nos colocando em risco, colocando a nossa integridade física um eventual risco de morte, né? Então, o que que o Arthur, psiquiatra, nos ajudaria de ambição e medo? Aonde achar esse sweet spot? Pergunta difícil, né? Quer dizer, eu acho que o bem mais precioso que nós temos é o da nossa vida, das nossas vidas, né? Porque se há uma certeza no mundo é que nós vamos morrer, sem a menor dúvida. Né? Já que nós vamos morrer, por que a gente não consegue viver com qualidade de vida, né? Viver bem? Mas para nós, esportistas, viver bem, acho que tem muitas vezes que está com uma certa dose de adrenalina, não só das endorfinas que são gostosas, mas você precisa de uma coisa assim de será que vai dar, não sei mais o quê, não, eh eh, esse limite, cada um tem que saber o que até onde ele pode ir. Por quê, Álvaro? Porque todos nós, eu várias vezes, mas imagino que você e muitos dos nossos ouvintes aqui, já tivemos uma situação que nós chamamos assim, quebrou, quebrei. Quebrei é o Uhum. seguinte, eu saio para fazer uma maratona, eu quero fazer num tempo tal, saio bem, tal, tal, de repente desliga a tomada, parece que não adianta, você não consegue correr mais, né? Não dá mais, então a cabeça não funciona, né? O que que o Arthur médico, psiquiatra, falaria para esse Arthur, não é doente, mas quase doente, nessas três situações? Amigo, cuidado, hein? Você teve muita sorte, mas muita sorte. Talvez a sorte não esteja do seu lado o tempo todo. Amigo, às vezes menos, um pouquinho menos, é mais vida. Você não precisa de tanto. Para quê? Você quer chegar exatamente aonde? Você quer lutar contra. É contra alguém? Não é contra ninguém, é contra você mesmo. Então, pensa um pouco. Pensa que a vida é breve, a vida é curta, mas tem a qualidade de vida. Naquela época, eu não tinha escrito o livro ainda. Você aguenta ser Hum. feliz? Junto com o Nizam, né? Se eu tivesse escrito, o livro eu ia jogar o livro para esse Arthur, sabe? Eu falei, olha, vou mandar uma dedicatória. Querido Arthur, leia com atenção esse livro que dá uma. Esse livro faz parte de um modelo de medicina chamado Medicina e Estilo de Vida, MEV, Medicina e Estilo de Vida. Um pouquinho menos e com mais qualidade, você vai se divertir mais do que você ficar o tempo todo querendo mais, mais, mais e mais. Mas a vida é isso, né? É você saber temperar, é você colocar o orégano na pizza de uma forma que ela fique mais saborosa mesmo. Arthur, você que trabalha com a saúde mental, o quanto a aprovação do outro é um elemento importante quando a gente pratica esporte competitivo, mesmo amador? E o quanto nessa situação de ambição e medo, com a vergonha de admitir que fracassou, você insiste e se coloca em risco? Olha só, quer dizer, primeiro você faz uma competição, muitas vezes com seus pares, né, com seus amigos, acho uma competição muitas vezes saudável, porque um ajuda o outro. Especialmente em que fase? Especialmente na fase dos treinos, porque para essas provas difíceis, você tem que fazer treino. Ninguém é Uhum. super-homem, ele fala: "Não, não", você tem que treinar, treinar, e treinar exige uma disciplina, exige você acordar, e às vezes não está com vontade, mas o seu colega está te esperando, o seu grupo lá está, me lembro de algumas vezes que nós fomos para Nova Bandeirantes,
Você passava o dia, fazendo isso, de bicicleta, né, Sim. você ia, tal, 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 aí acabava, assim, ainda corria mais 12, mais 15, mais 18 quilômetros, né, para fazer, O que para estressa a vida familiar, completar. né, porque você está tirando o O tempo que você estaria com a família. E a família, às vezes, não entende exatamente que você não está com uma outra namorada, que você não está fazendo nenhuma coisa errada, é que você está lá fazendo com amigos que a família conhece, né, e que estão todos se divertindo da mesma forma. E que você vai voltar Aonde que está melhor. o É, Você volta melhor, porque eu, no meu caso, eu ainda sou romântico e culpado. Eu volto culpado. Eu faço de tudo, de tudo, de tudo, um pouquinho mais. Eu podia ser mais duro algumas vezes, né. Mas a família, eu acho que a família apoia muito. A família apoia muito, 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 muito. Se não fosse a família, acho que eu não teria feito, essas coisas todas. E hoje, vice-versa. Hoje a minha mulher está correndo mais do que eu fui hum, para uma meia maratona agora em Buenos Aires, eu fui como marido, coisa que eu nunca tinha ido na minha vida, levando a malinha, ficando lá. E como é difícil, Álvaro, como é difícil você ficar esperando a pessoa passar, parece que o tempo não passa. Você fica sim, pensando: "Quebrou, aconteceu alguma coisa, tem uma machucou. dificuldade aqui, machucou", né, aí de repente ela chega lá e fala: "Eu tô ótima, melhor prova da minha vida, Sim. não sei mais o quê". Você fala: "Nossa, como você sofre por antecipação", né. Então eu acho que a presença dos amigos ajuda muito, muito, muito a você ter essa disciplina. Agora, o que mais, eh, ajuda mesmo é quando você faz a competição com você mesmo. "Olha, eu não estou Uhum, ganhando do meu amigo, né, eu quero ganhar de mim, eu quero melhorar o meu tempo, eu quero buscar a minha vaga, né. Eu tô fazendo, sabe por quê? Porque eu tive um acidente forte, esse aqui é a minha redenção. Eu quero voltar e quero mostrar para mim, para o meu técnico, para todo mundo, mas para mim que eu, estou outra vez no páreo aqui para poder fazer os treinos e fazer as provas de uma forma bacana. Isso me dá prazer, me sinto bem com isso. Às vezes, Álvaro, é bem verdade, prova de metade, quando você sai todo cansadão também, aquela coisa comprida, você fala assim: "Nunca mais", quando você acaba, né, ganha medalha, "nunca mais na minha vida eu vou fazer isso". Essa foi a última prova. terça-feira você está se Essa inscrevendo. foi não, terça, porque a prova é domingo, né, e a inscrição vai estar Então, aberta no é domingo. isso, domingo tem a Mas aí prova, segunda, terça você está entrando no site para se inscrever. mas no domingo à tarde, almoçando, um fala para o outro: "Quando que é a próxima mesmo?", assim, eu falei: "Eu não vou fazer, mas só para saber quando quando que é". Eu acho que isso que faz a diferença, isso que faz uma graça, né, isso que faz uma coisa bacana de você tentar dar o melhor de você. Na minha visão médica, Álvaro, quando a pessoa faz isso para a vida esportiva dela, muitas vezes ela consegue também fazer isso para a vida familiar, dar o melhor Uhum, dela, para a vida com os amigos, até para uma vida, difícil usar o termo, mas uma vida espiritual. uhum. Não estou dizendo que precisa de uma outra crença, tal, tal, mas ela tenta dar o melhor que ela pode dar naquelas circunstâncias. Às vezes as circunstâncias não são as melhores possíveis, mas naquilo que é possível, eu vou dar o meu melhor de mim para buscar ser uma pessoa melhor, para buscar que o meu país, que o mundo seja melhor também. E quem sabe, nessa situação, Álvaro, ter um pouquinho menos de ódio, um pouquinho menos de briga, um pouquinho menos de inveja, tudo isso temperado como se fosse um pouco mais de amor, vai, de gratidão, sabe? Aqui tem um discurso que pode ser meio babaca, meio assim, piegas, mas assim, mas eu acho que é isso mesmo que funciona, sabe? A gente quer o melhor para você, para dar o melhor para os outros também. Acho que é bem bacana. E aí vamos para o outro lado. Fracassei e preciso superar o trauma do fracasso. Eu me coloquei um desafio, não dei atenção para o medo e fracassei. Eh, e aí, o trauma do fracasso, eu não sou capaz, eu não sou poderoso, não quero mais isso, abandona completamente. Como esse amigo, esse paciente que está passando por a situação que você já deve ter vivido, como ajudar essa pessoa? É. Álvaro, eh
ponto nevrálgico esse daí, né? Porque todos nós já passamos por isso. Todos nós. Todos nós, menos uma vez na vida, nós quebramos em alguma situação, né? Nós quebramos no esporte, porque a gente saiu mais forte, nós quebramos porque eu fui cortado em provas, eu não consegui chegar dentro, fui cortado. Hoje um paciente meu, hoje não, semana passada, que Nice também, ele estava lá no mundial do Ironman Full em Nice, esse ano foi em Nice, na semana passada. Ele, um menino, mas bacana demais, atleta, super forte, super disciplinado, tal, 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 ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou na prova, né? E aí ele falando comigo depois, olha, eu quebrei, né? Na bicicleta, tinha lá um negócio, não sei o que aconteceu, tal, tal. Na hora que ele foi sair para correr, não conseguiu correr, né? Quebrou, paciência, né? Eu acho que isso que faz a diferença do atleta, não estou falando do atleta profissional, mas do atleta que entende os seus limites e que a eventual situação de medo ou um erro estratégico, tal, tal, faz ele quebrar, faz ele não ir adiante. Qual que é o problema? O problema, Álvaro, é que as pessoas não quebram só no esporte. As pessoas quebram, às vezes, na profissão. Eu escolhi uma coisa bacana e eu me frustrei, porque não era para ser aquilo lá. Quebram Uhum, nos relacionamentos. uhum, Puxa, amava tanto aquela pessoa. Ela, ela me traiu? Não sei se ela me traiu. Eu fiz ela me trair, vai, acho que seria mais justo, né? uhum, Mas quebrou, quebrou. Né? Quebram com negócios. Um grande amigo meu, que a gente fez um negócio e o negócio não deu certo. Meu dinheiro uhum, sumiu. Ele roubou? Acho que ele não roubou, mas não deu certo, né. Mas é uhum, uma é uma decepção, né. Quebram, quando a gente vê, o mundo onde a gente vive, às vezes com tantas decepções, com tantas chateações, quebram isso recentemente, quando um grande amigo meu colocou uma situação profissional para mim, que eu fiquei tão decepcionado. Aquela decepção, Álvaro, ficou 2 dias aqui, assim, como se fosse uma espécie de uma azia, e provavelmente ele comigo também. Eu com ele e ele comigo, né. Relações Aliás, eu profissionais, vi, não eu são vi uma relações frase sobre essa situação de que eu não fico triste com o que você fez e traiu minha confiança. Eu fico triste que talvez eu não consiga mais confiar em você. nossa, que frase bacana, hein. Nossa, dura, né. Eu fico triste de eu não confiar mais em você. É exatamente isso aí que rolou entre eu e esse meu amigo, né. Eh eh eu acho que houve uma perda de confiança, na verdade, porque ele tem umas crenças, eu tenho outras, e as nossas crenças elas Uhum. não conseguem, se casar, né. Superar o trauma do fracasso e voltar a Eh, acreditar que você pode, e voltar a acreditar que você falhou. E aí eu queria emendar, colocar tempero nessa conversa, aproveitando o privilégio da sua presença. Tem também a autossabotagem. Tem também alguém que não se opa, acha merecedor da vitória. é. Álvaro, o que eu mais lido na minha profissão é com autossabotagem. A pessoa começa a ficar bem, começa a ter vitórias, a ter conquistas, campo afetivo, campo profissional, campo espiritual, campo pessoal, faz exercício, perde peso, se sente bem, vida sexual melhora, um monte de coisa. Doutor Arthur, eu não sei conviver com esse mar de vitórias. Eu sei conviver com o label, com o rótulo, com a etiqueta de doente, de sofredor, de depressivo, de De angustiado. vítima. Aí eu sei
de vítima, aí eu sei viver bem, porque afinal de contas eu vivi a minha vida toda. A minha vida toda eu vivi dessa forma, né. Agora o senhor vem aqui, o senhor tira isso de mim, e eu fico como? Não, você fica, desculpa usar o termo, mas você fica feliz, não é? É isso que você quer? Doutor, eu não aguento ser feliz. Daí que veio a Uhum. inspiração do livro. Você aguenta ser Uhum. feliz? Ponto de interrogação, né. Porque às vezes você tem tudo, Álvaro, tudo, 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 tudo e um pouco mais. Esquece a parte financeira, esquece isso aí. Mas tem uma vida afetiva, com quem você quiser, ter uma vida espiritual outra vez, você tem uma vida profissional bacana, você tem as suas conquistas, aonde tem altos e baixos, onde tem momentos de fracasso que fazem parte, mas a trajetória é uma trajetória para cima, como se fosse um avião saindo da pista, ele tá subindo, mas você não consegue ser feliz. A derrota, o fracasso, eles fazem parte da nossa vida. É isso que dá para nós, estou falando agora como médico, né, que acaba perdendo paciente, tem paciente que se Hum, mata, é uma tristeza. hum, Tem paciente hum, que você trata, 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 ele melhora e ele é, às vezes, ingrato. Eu queria mais. Mas o que você queria? No meu caso, né, eu trabalho muito com álcool e drogas, né, uhum, o senhor tem uma dependência do álcool, não pode beber uhum, mais. O senhor já sabe disso, não precisava vir até a mim. Eu estou falando o que os outros falaram já. Se trata, a pessoa fica bem, melhora, e algum paciente fala assim: "O senhor não me curou". "Como não curei? Você era um cara que estava morrendo, agora você tá ótimo". Eu queria voltar a beber socialmente. "Ah, mas não vai ser comigo. Nessa vida eu não vou conseguir fazer isso para você, né. Mas você tá bem, tá bem de saúde, tá bem de família, tá bem de amigos, tá bem sexualmente, tá bem de dinheiro, tá tudo bem". Eu queria voltar a beber socialmente. hum. O senhor não é o melhor médico, eu vou buscar um outro médico que vai fazer eu voltar a beber socialmente. Para quem tem a dependência, eu falo assim, ó, trabalho com isso há 45 anos. Eu nunca vi um único paciente voltar a beber socialmente, quando a pessoa tem dependência. Sim. Muitos pacientes falam para mim: "Ah, é? O senhor nunca viu? Eu vou mostrar, eu vou ser o primeiro, o senhor vai ver agora o primeiro". Não dá. Então, mas tem um livro que a gente até conversou antes, quando a gente estava agendando a entrevista, que em inglês chama-se Fortitude. Em português, eu acho que é o título muito infeliz, mas Resiliência é o caralho. É, e, me desculpe o ouvinte, mas é o título que a editora publicou no Brasil. E o livro fala da diferença entre resiliência e fortitude. E tem um monte de gurus, um monte de livros que você precisa ser resiliente, estoico, e aguentar, e aguentar, e aguentar, mas nem todo mundo aguenta. Cada um de nós tem uma casca de pele diferente, e tem gente que é menos preparado, e daí a dependência química do que quer que seja. Então, o quanto essa pressão de você tem que ser forte, você tem que aguentar, é, é pouco saudável, e quanta gente vende livro, palestra e um monte de coisas, de que você vier aqui, o que você desejar, você vai conseguir, e que não é assim. Não é assim, não é assim. Um dia eu vi de um professor meu, professor que morreu já, uma frase que é a seguinte: cada um, cada um de nós, ó, tem um braço mais desenvolvido, né? Se você for destro, é o braço direito, se você for canhoto, é o braço esquerdo, né? E um braço que é menos desenvolvido. Um você tem mais força, outro você tem menos força, né? E com esse braço forte, você pode levantar uma cadeira, você pode empurrar alguma coisa. Às vezes você não vai conseguir levantar um carro com um braço Uhum. forte, né. E a frase dele é o seguinte: "Confie", ele me falou isso olhando no "Arthur, confie apenas na fraca força do seu braço forte. Confie Hum. apenas na fraca força do seu braço forte. Confia até onde você consegue ir". Né, o seu braço forte, que você acha que é ele é fraco, ele não aguenta muita coisa. Então, você ter a noção exata é difícil, mas você ter uma noção aproximada da onde você está
e onde você pode chegar, eu acho que faz a diferença, em vários níveis, né. Ao contrário, você viver num mundo que é um mundo, não vou dizer falso, mas é um mundo das redes sociais. As redes sociais só postam coisas bacanas, né, ninguém posta coisa que Sim, tá depressivo, que tá indo mal, etc, tal. No mundo aonde, em algumas situações, especialmente de celebrações, de festas ou de fins de semana, aí você tem que estar temperado com bebidas alcoólicas ou com drogas, ou com uhum, drogas anfetaminas ou drogas sintéticas, etc, tal, tal, para produzir um outro tipo de mundo, uma outra visão, né. É isso que faz a pessoa ficar doente. Não é a dependência química que eu estou falando só. Eu falo daquilo que a pessoa precisa, dessa muleta, dessa bengala, para poder superar as dificuldades que todos nós temos no dia a dia. Então, acho que você tem toda a razão, quer dizer, com esse livro que você acabou de falar, isso de você falar que você vai superar, você vai, e só aparece de história de superação, tem um lado que é bonito, tem um lado até que é bacana, eu acho assim, ou que, né, mas não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue fazer isso, e nunca dessa forma exagerada. Tem uma diferença entre você ser uma pessoa boa e você ser o herói, né? Ou você ser o uhum. herói e ser o idiota. Eu vou lá na frente, tal, 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 acaba morrendo antes de todo mundo, né? Às vezes Ou buscando o grau máximo aí. ou ser retratado e acreditado como tal, né? Porque também existe a construção de personagem pública e que são idealizadas e que essas pessoas não existem, né? Não existe a pessoa que é rica, famosa, poderosa, constante e que só tem sucesso. Mas existe essa figura aspiracional que a gente consome ela como produtor de conteúdo, como consumidor, e que cria a ilusão de que todo mundo é feliz menos eu. É. Álvaro, Agora, uma pergunta. Sim. não, só para complementar, eu estava numa relação bem estável com muitas coisas, esporte e tal. Eu escrevi o livro que você falou, o livro com o Nizam. De repente, muito de repente, eu me vi quase como se fosse uma celebridade. Estou no avião, indo para meia de Buenos Aires lá, entra uma moça e fala: não foi você que escreveu o livro? E fui eu. Hum. Puxa, bacana, não sei mais o quê. Estou numa outra situação social, e as pessoas se reconhecem, fazem um elogio, fazem uma coisa assim. O número de pessoas no Instagram subiu de, sei lá, de 800 para 20.000 seguidores, assim, rapidamente, não sei mais o quê. Tá. Faz a gente refletir, sabe? Mas é isso. É isso que é o sucesso, né? Essa exposição, assim, exagerada, ela não é fake, não é, mas ela cria um personagem, mas será que é você mesmo? Né? Uhum. E as pessoas começam a olhar para um Arthur, que não é um Arthur mais humanizado, com defeitos, com dificuldades, com anseios e com frustrações. É o Arthur, o médico do Nizam, que ajuda um monte de gente e que fez não sei mais o quê, e que está fazendo aqui um programa legal com o Gregário. É, é legal, é legal. O problema é que não é só isso. Tem um outro lado que a gente vai ter que, não aqui, evidentemente, mas a gente vai ter que reconhecer que ainda bem que existe a fragilidade, ainda bem que existe o fracasso, ainda bem que existe a percepção de que cuidado, hein, cuidado. Eu acho que é uma coisa bacana, mas, tem gente que gosta de café com açúcar, mas com muito açúcar ele fica melado, perde o gosto do café. Dá para entender o que eu Não, estou falando? inclusive com aquela frase de que tudo passa e isso também vai passar, né? A alegria e a tristeza. Então, esse momento de exposição vai passar. E se você emocionalmente tiver dependência disso, será um problema, porque vai ter outro livro de Tempo sucesso, não. vai ter outra coisa de destaque. Agora, eu queria voltar para um tema. Você mencionou de que um dependente químico de álcool
será sempre o dependente químico de álcool e talvez de drogas também. Ele pode aprender a administrar. O esporte é um elemento muito importante de curar as dores da alma, e que pode até virar uma coisa obsessiva. E aí eu te faço a pergunta, não me leve a mal, porque não é querer ser uma pergunta difícil. Você, como psiquiatra com décadas de experiência, a dor mais difícil que existe é a dor da alma. Ela tem cura? Hum, pergunta difícil, ou mais uma pergunta difícil. A dor da alma, ela melhora bastante. Ela pode ter aquilo que a gente chama de cura, se você souber exatamente da onde que ela vem e por que que ela está instalada lá. A dor da alma, algumas vezes, ela se reflete como um buraco dentro do seu peito, um vazio, e você não consegue entender por que que você está sentindo isso. Outra vez, às vezes você tem tudo, 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 fica faltando alguma coisa. O que que é? Meu Deus, doutor Arthur, me ajuda nisso. Eu não sei o que está faltando. Falta alguma coisa. Alguma coisa que nem o esporte dá, porque não é o esporte mais. Que o dinheiro não compra, Álvaro. Sabe que a essa tal da felicidade, eu não sei o que que é, porque tem pessoas que estão o tempo todo insatisfeitas. A pessoa está morrendo de fome, ela vai e come uma feijoada, continua com fome. Porque não Uhum, é aquilo que ela queria comer, ela está é insaciável, ela vai buscar mais, mais e mais, né. Ela por isso que eu admiro quem consegue chegar num local e falar: "Olha, eu estou aqui, obrigado, daqui para frente eu vou passar o bastão para uma outra pessoa. A minha jornada acaba aqui. Eu não vou morrer, pelo contrário, mas eu vou viver uhum, esses outros anos que me restam aqui no futuro com mais qualidade de vida. Eu vou aproveitar, eu vou fazer aquilo que eu sempre tive vontade de fazer e que eu nunca tive tempo, nunca tive coragem para fazer. Agora eu tenho tempo, eu tenho dinheiro para fazer, eu posso fazer. E o que que me prende, então, de eu não conhecer novas experiências, ou novos amigos, ou novas trilhas, ou novos esportes, ou novas leituras, para quem tem essa vontade de estar sempre precisando ser alimentada, com uma curiosidade, com uma novidade. É esse balanço que faz a diferença entre você viver melhor ou você viver com uma culpa eterna. É esse balanço que faz você conseguir administrar esse ponto tão bacana, tão nevrálgico que você colocou, a dor da alma. A alma é uma coisa que a gente não vê, né, a gente imagina. A alma é uma coisa que a gente sente como se fosse uma digital interior, né, está próximo à personalidade, que você também não sente, mas você sabe que tem alguma coisa que está dentro de você. E aí, como é que você lida com uma dor que existe e você não consegue saber exatamente aonde que está e como que você vai seguir adiante com ela? Esse é o desafio da vida, né. É isso que faz a vida uma coisa tão bacana, tão generosa e tão especial. ouvindo você, Arthur, eu me lembro de um piloto de Fórmula 1, filho de um campeão, que assim que ele ganhou o primeiro campeonato, uma semana depois ele anunciou que estava se aposentando. E foi uma comoção em toda a comunidade esportiva. Como assim? Você ganhou seu primeiro campeonato, agora você pode ganhar todos. Eu falei, eu já sei o que é ser campeão, eu já tenho dinheiro, essa vida infernal de passar 10 meses por ano dentro de avião, não importa que é avião particular, que é super suíte de hotel e não sei aonde, não é a minha casa, não é a minha família. Chega. Eu achei isso de uma sabedoria engraçado porque a mídia ficou meio chocada e polêmica, mas eu achei É, de uma, inclusive porque era um garoto de 20 e poucos anos, é, de uma sabedoria essa e coragem, porque as é. tentações estavam ali, devia ter um contrato com mais dinheiro para o próximo ano, mais patrocinadores e tudo mais. Ele falou: não, tá bom. A palavra correta é essa que você falou, é uma sabedoria. Esse é um sábio, né. Essa é uma pessoa que você tem que olhar e falar: "Puxa vida, eu queria fazer igual a ele, né. Eu não consegui fazer, mas eu queria fazer igual a ele", né. Podendo usufruir dos benefícios, vai, da fama,
da celebridade, do dinheiro, não sei mais o quê. Não, obrigado. Ele, não sei se você falou isso, mas talvez ele tenha pensado: eu quero qualidade de vida, eu quero viver Uhum. bem, talvez viver com menos frufrus, com menos coisas em volta, com menos jatinhos particulares, mas poder acompanhar o crescimento dos meus filhos, ou eu mesmo, eu entender melhor qual que é a razão pela qual a gente vive, porque nós estamos aqui e para onde que nós vamos, para quem acreditar que tem vida depois da morte, né. Arthur, muitíssimo obrigado pela sua generosidade de tempo, pela sua franqueza e generosidade de compartilhar as histórias aqui conosco. Eu já anotei aqui alguns tópicos que você já está pré-convidado para outras voltas aqui agregar, e eu espero que a gente se encontre num pedal. E recomendo para quem não leu o seu livro ainda, está na minha fila, eu confesso que ainda não li, mas fiquei muito interessado com a sua abordagem e com o pouco que eu folhei, e acho que é uma leitura muito interessante com essa conexão de saúde mental e de esporte. Álvaro, deixa eu agradecer o convite mais uma vez, sabe. É legal você falar de uma coisa que você faz, que você trabalha, no meu caso, saúde mental, né, esporte que tem um histórico bacana, eu tenho muito orgulho. Agora, o mais bacana dessa experiência de hoje, Álvaro, foi ouvir de você perguntas, você falava: "Da onde que veio essa pergunta? O que que o Álvaro faz na vida particular dele? Será que ele também é um psiquiatra, está disfarçado aqui? Eu não sei, né. Será que ele é um psicólogo?" Você não, ele se preparou. Nossa, são perguntas boas, perguntas difíceis, perguntas de quem entende do tema e perguntas de quem no bom sentido, ouça o que eu vou te falar, no bom sentido, deixaram o Arthur Guerra um pouco sem jeito algumas vezes, Hum. sabe, um pouco assim sem eu sei dar um monte de entrevista, falar com um monte de gente, escrever o livro, tal, tal, eu sei, mas, algumas dessas perguntas que você fez, olha, é de arrepiar os cabelos. E de cabelos, acho que você e eu entendemos bem, né, Álvaro? Ou da Mas falta deles. Arthur, obrigado, sobre o obrigado Álvaro mais a uma gente vez. pode conversar, sobre o Álvaro a gente pode conversar em outra oportunidade. Aqui o convidado é você, mas eu posso te dizer de que eu sou um fascinado e apaixonado pelo comportamento humano e como ele se traduz no esporte. Então, eu acho que o repertório vem daí. Eu sou muito curioso e apaixonado pelo o que nos move, e como é que a gente lida com as nossas dores e com os nossos desafios. Até já, ouvinte. Nos vemos no próximo programa.